A humanidade guerreia entre si desde os tempos antigos. Conflitos por riquezas e territórios levam grupos até um ponto em que a guerra é a única opção. Ao usarem armas nesses conflitos, se dá o conceito de guerra. A guerra se classifica em várias formas e modalidades. Em uma guerra, muitos são mortos, muitos são feridos, muitos acabam desabrigados. Foi assim ao fim da Primeira Guerra que mobilizou o mundo. E no vídeo de hoje falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Também conhecida como Grande Guerra na época, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global centrada no continente europeu. Esta guerra envolveu grandes potências do mundo todo e começou em 28 de julho de 1914. Os motivos da guerra foram pendências geradas do século anterior. A Revolução Industrial, período em que a mão de obra era substituída por máquinas, acaba dividindo a Europa e dando início a uma corrida armamentista, no qual um país procura se melhorar suas armas. Após isso, os países disputavam por territórios da Ásia e África, a chamada disputa imperialista. A disputa comercial em que países buscam por matérias-primas para assim investir mais no armamento militar. E a disputa nacionalista, que se destacava 3 pontos. O pan-eslavismo, com a intenção de unir os povos eslavos em um só estado. O pan-germanismo, com a intenção de unir os povos germânicos em uma só nação. E o revanchismo francês, em 1870, que foi um movimento na França com a ideia de vingança ou revanche após um tratado entre a Terceira República Francesa e o Império Alemão, ao fim da Guerra Franco-Prussiana. Nesse tratado, a França teve que ceder a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro, para o Império Alemão. Em meio a isso tudo, o clima na época era de Belle Époque ou Bela Época. Era considerado uma época de paz, inovação cultural e avanços tecnológicos. A Alemanha estava se tornando o país mais poderoso, mas temia que países vizinhos viriam atacar seus territórios. Então a Alemanha tenta fazer uma aliança com a Rússia e a Áustria-Hungria, mas a Rússia se recusa por não se dar muito bem com a Áustria-Hungria. Mais tarde, a aliança é formada junto à Itália, formando assim a Tríplice Aliança entre o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Assim, essa aliança faz com que a França, a Rússia e o Reino Unido se aproximassem e assim formassem o que foi chamado de Tríplice Entente. Assim, faltava apenas um motivo para um conflito. E então, em 28 de julho de 1914, o arquiduque Francisco Fernando da Áustria e herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi assassinado por um anarquista radical sérvio chamado Gavrilo Princip, em Sarajevo, capital da Bósnia. Após o atentado, a Sérvia se recusa a ajudar a Áustria-Hungria nas investigações, que por sua vez declara guerra à Sérvia, começando a guerra entre as alianças. A partir disso, as tropas de cada lado se movimentavam sentido às suas fronteiras, a chamada Guerra de Movimento, seguindo pela Guerra de Trincheiras. Trincheiras eram valas escavadas no chão com até 2 metros de profundidade e quilômetros de extensão ao redor das fronteiras de ambos os lados. Nelas, tropas batalhavam até o cansaço físico chegar no limite. As mortes aumentavam cada vez mais e traumas psicológicos eram deixados àqueles que continuavam, sem falar que eles não tinham higiene. A Tríplice Entente estava sempre se dando bem, mesmo com a saída da Rússia em 1917. Em 1918, os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente, com grande reforço militar. Em 11 de novembro do mesmo ano, a Alemanha concorda com cessar-fogo, dando a vitória à Tríplice Entente. Em 1919, foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha e seus aliados por toda a destruição e impôs várias restrições. E uma delas era indenizar todos os países da Tríplice Entente. Mais de 17 milhões de soldados e civis perderam a vida, milhões ficaram feridos, vários foram mutilados. Os impérios alemão, húngaro, otomano e russo caíram, e deles surgiram novos países. Os Estados Unidos, como entrou no final da guerra, sofreu poucos danos e conseguiu se posicionar como uma grande potência. Surgiu também a Liga das Nações, uma espécie da ONU para evitar outros conflitos. E a Alemanha saiu humilhada, deixando um sentimento de revanchismo, que mais tarde teria uma resposta, porém isso é assunto para um próximo vídeo. Se você aprendeu alguma coisa, dá um like e comenta. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Até o próximo vídeo!